Mateus capítulo 15, a primeira parte, a parte A, do versículo de número 28. Mateus capítulo 15, versículo 28. Vocês abriram? A Bíblia diz assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Podemos assentar. Eu queria começar essa mensagem a falar sobre um outro comentário que Jesus fez sobre um discípulo. Essa mulher, do qual Jesus reporta-se a ela, falando sobre a grande fé que ela tinha, ela não era judia, ela era uma mulher cananeia, cirofenícia, não era uma mulher que era o alvo, dos primórdios projetos de Deus para lançar a salvação. E eu quero falar agora de um judeu que já vivia algum tempo com o Senhor Jesus e que havia experimentado inúmeras proezas e visto várias coisas, e que Jesus diz assim para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? De quem que eu estou falando? Homem de pouca fé, por que duvidaste? De quem que eu estou falando? Pedro. Essa mulher cirofenícia recebe da parte do Senhor uma palavra relatando sobre a grandeza da fé dela. E Pedro, um discípulo judeu, recebe do Senhor Jesus uma repreensão sobre a pequena fé dele. Pedro começa a andar sobre as águas e de repente ele afunda. E ele começa a sentir o vento forte e ele afunda e ele clama por socorro. Jesus segura na mão dele e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Agora essa mulher, o Senhor Jesus olha para ela e diz assim: mulher, quão grande é a tua fé. Aí eu fico observando como é que é possível um homem que andava com Jesus, que sabia da sua missão, que era judeu, que conhecia a unção do Senhor Jesus e conhecia quem era o Senhor Jesus, comparando a uma mulher. Se Jesus falou, aquilo era atestado tanto no céu quanto na terra, porque Jesus conhece o que se passa no meu e no seu coração. Como é possível uma mulher cirofenícia ter uma fé maior do que um discípulo? Como é possível isso? Por que existem algumas pessoas que sobressaem na fé? Aí você pode dizer: pastora, mas aí deve ter alguma situação complexa. Aí deve ter alguma situação a mais que nós ainda não entendemos. É verdade, tanto aqui quanto na situação de Pedro, tinha uma situação interessante. Essa mulher aqui, a situação dela é muito interessante, porque ela não era discípula, porque ela não era judia, porque ela não era bem recebida, porque ela não era nada. Ela não tinha nada. Pedro abriu o coração para a soberba porque ele estava andando sobre as águas com o Senhor Jesus, porque ele era discípulo, porque ele era judeu. Você já parou para prestar atenção que a nulidade e o não ter nos proporciona muito mais condições de ter fé do que o ter? Você pode observar, as pessoas, quando inicialmente chegam para Jesus, sem terem nada, sem poderem nada, sabendo de suas condições, elas conseguem desenvolver uma fé absoluta. Por quê? Porque elas não têm nada, elas não têm onde se apegar, elas não têm onde se fiar. Elas precisam de Jesus de A a Z, do começo ao fim, do alfa ao ômega. Aí o que acontece conosco? Acontece que conforme nós vamos crescendo, melhorando, prosperando, conquistando, nós vamos diminuindo a nossa noção do quanto nós precisamos do Senhor Jesus. E aí o que acontece? Quando nós nos damos por conta, a nossa fé está tão pequena, que nem nós mesmos encontramos a nossa fé. Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Por que são felizes aqueles que são pobres de espírito? Aqueles que não têm nada. Porque eles não têm nada. Por isso que Paulo diz assim, que nós temos que ter sem possuir. Aqueles que têm, seja como se não possuíssem nada. Você tem,
mas você não possui. Você não é dono de nada, você só exerce a mordomia, você só exerce a administração. É o que nós somos, mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos emprestou. Por quê? Porque depois que nós partimos daqui, nós não vamos levar nada, a não ser as obras que fizemos em Cristo, que são eternas, que são para a glória de Deus. Eu começo essa mensagem falando que quanto mais pobre, eu digo, mais fé se consegue ter. Essa pobreza é uma pobreza de ter? Não. Essa pobreza é uma pobreza de não possuir. Você pode ter, mas você não possui nada. Você entende que você não possui nada, porque você é propriedade, e propriedade não possui nada. Quero começar o texto no versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, para as regiões bem definhantes, bem ruins, bem distantes, e ele foi para aquelas partes. E eis que uma mulher cananeia, né? Os cananeus estavam debaixo de uma maldição, né? Lembra de Canaã? Então, essa maldição que eles estavam. Que saíra daquelas cercanias, ela morava por ali, e Jesus chegou aonde ela morava, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, ela tinha um problema muito sério. Por quê? Pastora, mas como é que eu graduo problemas? Os problemas espirituais da sua vida são os problemas mais sérios que existem. Os problemas que têm uma conotação espiritual. Os problemas onde você precisa pensar espiritualmente, sentir espiritualmente e agir espiritualmente. São os problemas que exigem muito mais de você. Aquela mulher tinha um problema que não era o médico das cidades circunvizinhas que podia resolver. Não era um banqueiro que podia resolver. Não era um juiz que podia resolver. A filha dela estava endemoniada. A situação era na região das trevas. Não tinha como aquela mulher ir A, B, C, D para resolver o problema da filha. Ela não sabia o que ela fazia. Por quê? Ela não tinha o que fazer. Porque não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Então eu quero que você entenda desde o início no que a fé dela se baseou. A minha e a sua fé nós precisamos entender que só Jesus pode fazer por nós aquilo que nós precisamos. Nós já somos maduros o suficiente para que não coloquemos Jesus no plano B. Jesus nunca vai ser o plano B da minha vida. Jesus nunca vai ser o plano B da sua vida. Jesus é o nosso plano A, de adoração, de amor, de afinco. Jesus é o nosso plano A, e nós não temos plano B. Quando nós falamos do Senhor Jesus, Ele tem a preeminência em nossos projetos, em nossa busca, em nossa procura. Por que aquela mulher se colocou na situação em que foi colocada? Porque ela aceitou as conotações impostas a ela. Porque a situação dela ninguém podia resolver. O meu problema ninguém pode resolver. O seu problema ninguém pode resolver. Aí você diz assim: não, pastor, o senhora pode ser até que ninguém, mas o meu, o banco pode, o vizinho pode, o pai pode, a mãe pode. E aí? Pode o quê? Para te embaraçar mais ainda? A minha inteligência, com ela eu posso. A questão é que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, é dele, nele e por ele. Nós não somos donos do nosso caminho. Jeremias escrevendo diz: não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Aquela mulher chega ao teu Senhor Jesus e clama pela misericórdia dele. Por quê? Porque a filha dela estava numa situação espiritual que ela não conseguia resolver e que ninguém conseguia resolver, somente o Senhor Jesus. Eu queria perguntar uma coisa para você. Pedro relata e diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Paulo relata sobre as armas de Satanás, sobre o império das trevas. Eu queria te fazer uma pergunta. O que ou no que Satanás tem trabalhado na sua vida? Ou você acha que ele não está trabalhando? Ou você acha que ele simplesmente não está mexendo, ele não está planejando, ele não está tramando alguma coisa que tem um objetivo, sua vida, seu sossego, sua paz, suas conquistas? O Senhor Jesus, explanando, diz assim, que o valente guarda armado com confiança tudo quanto tem. No que Satanás tem trabalhado? O objetivo de Satanás com Pedro era fazê-lo cair por meio de suas próprias fraquezas. Por isso que ele foi pedir a Deus que ele peneirasse Pedro. Ele diz: eu só quero mostrar e revelar o que realmente nele é trigo e o que realmente é palha. No que Satanás tem trabalhado? Quais são as atuações dele na sua vida? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, que Satanás se levanta com conselhos e com altivez. No que Satanás tem trabalhado para moldar o seu pensamento de tal maneira, para que você faça o que ele quer, sem descobrir que é a vontade dele, porque ele trabalha camufladamente. Como é que Satanás está fazendo para que daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, te colocar numa situação de desânimo? Você acha que uma pessoa cai do dia para a noite? Você acha que um crente, ele começa a trilhar uma linha de definhamento do dia para a noite? Por isso que o cuidado de Paulo dizendo, você que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu não sei se o meu dia mau será amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Então o que nós precisamos fazer enquanto estamos de pé é guardar as nossas almas com afinco, abrir os nossos olhos, vigiar a nossa boca, vigiar as nossas conversações, vigiar o nosso procedimento, para que não tragamos situações de brechas para a nossa vida. Nós precisamos ter um zelo determinado para as nossas almas. Aquela mulher não planejou ter uma filha que estivesse com a alma na mão do diabo. Nenhum de nós planejamos os ataques de Satanás. Às vezes você pensa que o inferno nunca tem sucesso. O inferno está cheio, irmãos. Tem crente que ele é tão abduzido que ele acha que o inferno não tem sucesso. Olha quanta gente caída, olha quanta gente prostrada, olha quanta gente abduzida, olha quanta gente desviada cantando dentro das igrejas, desviadas pregando, desviadas. Olha como está a situação. Olha o quão distante tem estado as pessoas da verdade genuína que é Cristo Jesus. Quantas pessoas que estão se autoaprovando, se auto-levantando. Quantas pessoas que não têm permitido o genuíno evangelho, a verdade da escritura. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas que não são mais incomodadas com os seus pensamentos, com as suas prostituições, com as suas atitudes, com as suas situações lunáticas. Isso é uma obra muito bem feita de Satanás. Ele trabalha camufladamente para que aqueles que estão não sejam. Aqueles que estão dentro da igreja não sejam parte da igreja. Aqueles que cantam não adoram. Aqueles que estão orando não falem com Deus. Aqueles que estão ouvindo a escritura não sejam libertos. Ele está trabalhando para aqueles que estão diante do Senhor não estejam com Cristo dentro dele, não sejam parte desse evangelho. E essa mulher tinha uma situação espiritual agravada, seríssima. E eu me pergunto nesta noite, se eu e você estamos preocupados, diligentes, sóbrios na questão. O que o diabo está fazendo? Qual é o próximo passo dele? O que é que ele está querendo? Ele quer alguma coisa de mim. Ele quer alguma coisa de você. Você sabe o que ele está querendo? Você sabe o que ele está buscando? O que ele quer de você? Todas as obras que ele faz é dividido em 3 principados: roubo,
morte e destruição. Esses 3 principados. A finalização das obras dele tem que terminar nesses 3 projetos: roubo, morte e destruição. Essa é a obra de Satanás. E é por isso que nós temos que trabalharmos. É por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que dedicar a nossa vida a resistir ao diabo. A Bíblia diz que ela clama ao Senhor. E no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus silenciou. Existem muitas orações que estão sendo ouvidas, mas não ainda respondidas. Diga isso para o seu irmão. Diga assim: sua oração pode estar sendo ouvida, mas ainda não foi respondida. Às vezes você ora e fala com Deus, e porque a resposta não veio, você acha que o Senhor não ouviu. Aquela mulher estava prestes a ser provada. Por que o Senhor Jesus provou aquela mulher no último? Como você conhece o desfecho do assunto? Porque ela era capaz de ser aprovada. Pedro escreve que a nossa fé é provada para ser pura como ouro. Aquela mulher foi provada pessoalmente. Na concepção de alguns, ela foi humilhada, mas ela... O tema da mensagem é fé e humildade, uma aliança perfeita. Muitas pessoas têm fé, mas não são humildes. São reprovadas. A fé não subsiste em uma alma que não tem humildade. Você lembra Pedro? Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Desceu, começou a andar. Começou a sentir o vento forte, afundou. A fé não subsiste em corações soberbos. A fé não subsiste em corações que não são humildes, em corações que não fazem o que for preciso. Pastora, me retrata numa suma simplificada a humildade dessa mulher. Fazer o que for preciso para alcançar o que é necessário. Fazer o que for preciso. Pessoas que condicionam suas obras, que condicionam suas funções, não querem ser abençoadas. Eu não posso condicionar, eu não posso dizer para o Senhor: ó Senhor, eu quero ser abençoada, mas eu não faço isso. Não, nós não condicionamos as nossas funções. Nós dizemos: eu faço o que for preciso para alcançar o que eu necessito. Nós não colocamos condições diante do Senhor. Essa mulher chegou diante do Senhor Jesus de uma maneira incondicional. Eu saio daqui com o meu milagre, ponto. Tem crente que por muito menos do que isso já desviam, já desanimam, já afastam, sendo que Jesus fala sobre a perseverança na oração. Quando é que você para de orar? Depois que você recebeu, não. Você faz ainda a sua última oração de agradecimento. Você não para de orar sobre um assunto enquanto ele não acontece na sua vida. Você não para de orar. As pessoas ao seu lado desistem. As que estão numa distância longínqua gritam para você e dizem assim: para com tudo, não vão adiantar nada, não vai resolver. Você continua por quê? Por causa da fé e da humildade. A determinação tem a ver com a humildade. Quando nós somos humildes, nós somos pessoas determinadas. Existem pessoas que não conseguem serem determinadas. Por quê? Porque não fazem o sacrifício necessário. Essa mulher estava prestes a ser provada. E Jesus provou ela porque sabia que ela ia ser aprovada para deixar para mim e para você um exemplo. Jesus não responde nada. Tem alguma oração sua que está pendente? Você acha que realmente ele não ouviu? Ele ouviu. Só que ainda não é tempo de responder. Continuando no versículo 23. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. Os discípulos do Senhor Jesus tinham hora assim que eles eram tão luxuosos, né? Muito parecido com os discípulos de hoje, né? Ai, Senhor Jesus, está tão desconfortante essa mulher vindo gritando, não está legal, não estamos gostando disso aí não. Ela está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está endemoniada, minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, isso aí está nos perturbando, isso aí não está gostando disso não. É ou não é? Você consegue ver isso dentro da igreja hoje? Os que já foram abençoados, restaurados, os que já foram curados, os que já foram restituídos.
Nossa, mas de novo esse irmão vem falar para mim desse problema? Nossa, de novo essa pessoa vem pedir oração. Ai, não aguento mais. Nossa, essa pessoa não consegue, sabe? Ela não consegue caminhar, ela não consegue orar, não consegue se posicionar. Se posiciona, irmão. Se posiciona, irmão. E ele esquece que foi o Senhor que o colocou de pé, usando outras pessoas com misericórdia, sabe? Com entranháveis de compaixão. Os discípulos de Jesus, eles começam a ficar assim, muito luxuoso, muito sistemático, muito complexo, porque já foram abençoados, curados, restaurados, postos de pé. Eles disseram para Jesus: Jesus, despede essa mulher, porque ela está nos importunando. Faz o que ela quer, abençoa logo, sabe? E eu vou te falar uma coisa, tem discípulo de Jesus que quer dar ordem para Jesus também, né? Quer condicionar as ações de Jesus Cristo, quer dizer a hora de Jesus fazer, quer mostrar como Jesus faz as coisas. Eu acho que às vezes nós nos esquecemos de quem nós somos e de quem nós temos dependido, e que Ele é o Senhor e nós somos servos. Se tem uma coisa que você não pode esquecer na sua vida, é que você é servo dEle. Se tem uma coisa que você não pode abrir mão, é do lugar que você conquistou aos pés dele, é da sua humildade. Se Deus gosta de gente humilde, é assim que você tem que querer ser. Você precisa vigiar seu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se afasta do humilde, do soberbo, e dá graça ao humilde. E se Deus se afasta do soberbo, quem é que se aproxima dele? O diabo. Ah, mas eu de novo vou pedir perdão, mas eu vou mudar, eu vou me arrepender. Essa é uma conversa que Satanás tenta colocar na mente de muitos. Ela gritava porque ela queria ser ouvida. Ela resistia à indiferença, suposta indiferença do Senhor Jesus. Será que nós temos resistência? Para resistirmos à suposta indiferença? Ou será que nós continuamos a pedir? Quantas pessoas têm desistido hoje? Porque pediu 1 ano, 2 anos, 3 anos? Versículo de número 24. E ele respondendo disse, ele disse aos discípulos: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O primeiro plano do Senhor Jesus em missão, o véu ainda não tinha sido rasgado, era pregar o evangelho e pregar a remissão de pecados aos judeus. Assim que o véu fosse rasgado, a abertura total e geral aos gentios. Mas aquela mulher estava ali falando com ele. Mas ele ensina os seus discípulos e fala para os seus discípulos que o plano inicial de Deus, sim, era trazer a Israel e depois expandir para todo o universo. Então não podia pular etapa. Primeira etapa, Israel. Segunda etapa, até os confins da terra. Primeira etapa era Israel. Foi só isso que Jesus explicou para os seus discípulos. Eu fui enviado para quê? Ele disse: as ovelhas perdidas da casa de Israel. Poucas ovelhas perdidas da casa de Israel quiseram o Senhor Jesus. Depois que ele morreu, muitos agregaram e se converteram. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela se prostra aos pés do Senhor Jesus e continua a sua oração. Com uma oração bem curta, ela diz: socorre-me. Sabe, irmãos, só eu e você sabe qual é o socorro que nós precisamos. Quando eu olho para essa mulher aqui, eu lembro de Pedro. Ele também disse, afundando: socorre-me. E ela disse: socorre-me. Só que ele ouviu: tua fé é pequena. E ela ouviu: tua fé é muito grande. Existem pessoas que pedem por socorro cuja fé é pequena e são atendidos. E existem pessoas que pedem por socorro cuja fé é grande e são atendidos. Então, pastor, eu vou ter uma fé pequena. Opa. E depois? E as coisas que virão depois? E as situações que virão depois? Eu e você precisamos entender: eu preciso ter uma fé maior do que os meus problemas. Eu preciso ter uma fé grande.
Pastora, como é que eu consigo ter uma fé grande? Por meio da Escritura, vivendo a Escritura, ouvindo a Escritura, praticando a Escritura. Agora, para que você tenha um sucesso e que você consiga vencer todas as negativas da vida, você tem que unir a fé ao não comportamento humilde, mas a fé à humildade. Pastora, como que eu consigo medir a minha humildade? É só você observar quando você é humilhado. Quando você é humilhado, se você se abaixa, espontaneamente você é humilde. Mas se você fica bravinho, não tem humildade. Quando você é humilhado, se você fica triste e chora, isso é humildade. Você ficou triste, chorou, doeu, humildade. Mas se você fica revoltado, nervoso, soberba. A fé precisa de companheiros. A fé precisa de vários companheiros, de várias virtudes que habitem junto com ela. E uma delas é a humildade. A fé precisa da humildade, porque não adianta se você tiver fé e não tiver humildade. Na primeira situação difícil, você não vai conseguir transpor. Ela prostra-se diante do Senhor Jesus e diz: Senhor, me socorre. Você tem um assunto hoje que é de caráter de socorro imediato? Claro que você tem. Pastor, eu não tenho. Não é que você não tem, você está relapso quanto aos assuntos urgentes. Todos nós agora temos assuntos urgentes a serem resolvidos, situações urgentes a serem arrancadas da mão do diabo, situações urgentes a serem protegidas, guardadas, situações urgentes a serem sanadas. Todos nós temos, mas alguns de nós somos negligentes, preguiçosos. Alguns de nós não temos discernimento suficiente para saber o que é urgente na minha vida. Por quê? Porque existem coisas que acontecerão na minha vida a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Pastora, mas a que eu quero é a longo prazo, mas o que você precisa é a curto prazo. É nela que você tem que se dedicar. Quantos crentes que estão orando para aquilo que está a longo prazo? Colocando toda a sua força, toda a sua fé. Ora, aquilo que é a curto prazo é emergencial, é para agora, é para esse momento. E Deus tem te dado sinais sobre coisas que é para agora, sobre coisas que é para neste momento. E se você não orar, o que vai acontecer? A Bíblia diz assim no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse a ela: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A palavra cachorrinho aqui não é uma palavra como cães que o Senhor retrata aos maus obreiros, aos maus pastores. Ele estava falando dos animais delicados, afáveis e domésticos, que ficam junto com os seus donos. Ele estava tentando explicar para ela e para os seus discípulos que o pão, que a cura, que o milagre era dos judeus. E ele estava fazendo algo por ela. O que ele estava fazendo algo por ela? Ensinando-a que a humildade era aquilo que daria a fé dela, a honra e a coroação. Se fosse você, quantos crentes desviados, saindo da direção de Deus, porque ficaram ofendidinhos, porque o irmão não cumprimentou, porque o outro fez isso, porque o pastor, porque o obreiro, porque Deus, porque ele não foi ouvido, porque isso, porque... Quantos inúmeros motivos. Quantos motivos. Quantos motivos. Ela ficou ofendida, meu irmão? Por que ela não ficou ofendida? Só os soberbos se ofendem. Os humildes não se ofendem. Os humildes dizem: sim, Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor está me moldando? Está certo. Eu estou passando por isso, eu tenho que aprender isso. O Senhor está certo, eu vou aprender. É por isso que eu tenho que passar? Amém, Senhor. Eu vou passar. Eu vou passar. E eu vou passar com cabeça erguida. Ela não ficou ofendida. Por quê? Porque ela sabia que ela não era digna. Jesus era o profeta, que alguns diziam dos judeus, era o rabino dos judeus.
era o Messias de alguns, dos judeus, e não dos cananeus. Ela sabia disso. Coisas que alguns de nós não sabemos, que nós somos feitos de carne e osso, que nós somos pessoas que temos dentro de nós a velha criatura e que em muitos de nós ainda está viva e poderosa. Não sabemos que não podemos tornar nada, nem mais nem menos. Não podemos acrescentar um segundo na nossa vida. Quantas situações medíocres sobre nós temos nos esquecido. E quando Jesus relata sobre essas situações medíocres, nós vamos ficar ofendidos, porque quando Jesus olha para nós e diz: você está vendo o que você está passando? Você é assim, 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 assim. Ficamos ofendidos. Por quê? Porque na maioria das vezes nós achamos que somos melhores do que nós somos. Dificilmente alguém tem uma noção exata de quem é. Dificilmente. A maioria de nós somos sistematicamente equivocados com respeito a quem somos. Equivocados a quem somos. Paulo diz assim: examinai a vós mesmos. E ele diz assim: vocês precisam se nortear por meio da fé. Não pense vocês a mais do que são, senão segundo a medida da fé que vocês têm. Às vezes você acha que você é bom, que você é inteligente, que você é crente, que você faz, que você acontece. Às vezes nós nos esquecemos de onde nós saímos, do que somos feitos. Às vezes você traz para a sua vida e para a sua identidade o dinheiro que você possui, os bens que você possui, a marca da roupa que você pode usar, a marca do carro que você pode andar, e você se esquece que realmente sabe quem você é Deus. Quem sabe quem te conhece é Deus. E são inúmeras as vezes que Deus quer falar para nós quem somos. Só que nós nos ofendemos. Ficamos ofendidos. E ficamos cheios de desculpas. Mas eu não falei por mal, mas eu não fiz por mal, mas eu não. Mas simplesmente nós nos esquecemos que aquilo que sai da boca da gente é o que está no nosso coração. E que aquilo que nós praticamos é aquilo que se tornou um hábito na nossa vida. É aquilo que foi condensado por aquilo que nós sentimos. Nós nos esquecemos de buscar em Deus a verdade de quem somos. Qual é a verdade que eu preciso? Eu não preciso da verdade da sua vida. Eu não preciso saber se aquilo que me disseram sobre você é verdade ou não. Eu não preciso saber se aquilo que sai nos noticiários de quem é ou de quem, se é verdade ou não. Eu preciso saber das verdades referentes à minha vida. Eu preciso ir em Deus buscar quem eu sou, qual é a minha situação, qual é o tamanho da minha fé, quais são os agravantes, quais são as situações negativas da minha vida. Eu não posso olhar e dizer assim: eu sou uma pessoa trabalhadora, e nessa situação de ser uma pessoa trabalhadora, eu já condenso tudo e diz: sou bom, sou aprovado, nota 1000 para mim. Quantas pessoas têm feito isso? Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. É em Deus que nós buscamos as nossas verdades. E Satanás está desesperado para que nós não sejamos caçadores da verdade, porque a verdade é que liberta. Jesus simplesmente falar a verdade para aquela mulher, que ele foi enviado pelo Pai aos judeus e não aos cananeus. Simplesmente a verdade. Ele fala sobre a situação da dispensação sobre aquela mulher, e ela não se ofende, porque ela sabia que ele era o Messias dos judeus. Eu sei que eu fui enxertada, eu sei. Você sabe que você é um ramo enxertado? Você sabe que nós somos adotivos? Será que nós temos tido consciência disso? Hein, irmãos? Paulo relata isso dizendo: vocês são um enxerto.
Nós somos adotivos. Somos adotados por Ele. Será que nós temos a compreensão sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, sobre quem somos? Será que nós temos olhos apenas para enxergar o erro dos outros, a falha dos outros? Eu fico impressionada com pessoas que têm a capacidade de usar de uma maneira notória a falha do outro, como se ele fosse perfeito. Pessoas que conseguem enxergar apenas a falha do outro. Como é que é possível isso? Que cristianismo que essa pessoa possui? O que Jesus estava falando era pura verdade. Não havia nada de ofensa. Nada. Quando Jesus fala para mim e para você sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas debilidades, sobre as nossas demências, os nossos equívocos, é a pura verdade. Eu não tenho que ficar ofendida, você não tem que ficar ofendido. E ele fala isso por meio de uma situação entre seu irmão, e ele fala isso sobre uma situação na igreja, e ele fala sobre várias situações na vida, e ele fala para você, de você, para você como você é. E ela não ficou ofendida. Você se acha alguém 10, nota 10? Nota 10. Aí você diz, pastor, eu não tenho parado para pensar nisso. Eu estou numa corrida, numa batalha, para buscá-lo e para que ele me forme. Estou em formação. Não acho que você é nota 10, não, meu irmão. Você não é nota 10. Você não é nota 10, eu não sou nota 10. Nenhum de nós somos. E se nós queremos a libertação que nós precisamos, e se nós queremos o milagre que nós precisamos, e se nós queremos que a nossa fé seja forte, ao ponto de vencer qualquer empecilho, a minha fé precisa de humildade, a sua fé precisa de humildade. Esse milagre que você está precisando, e que você pensa, eu tenho fé para isso, então não está acontecendo por falta de humildade. Busque a humildade necessária para que a sua fé seja fortalecida ao ponto de alcançar esse milagre. Se ela não fosse humilde, a fé dela seria inerte, mas pela humildade dela, a fé dela conquistou a vitória. Pessoas soberbas pela vaidade. Tem vaidade para tudo. Tem gente que é vaidosa porque é bonito. Tem gente que é vaidoso porque tem dinheiro. Tem gente que é vaidoso porque sabe, porque é inteligente. Tem vaidade para tudo. Realmente você se acha melhor que alguém? Existem pessoas que se acham melhor que alguém. Como eu posso esquecer? Como você pode esquecer? Que sem Ele, eu e você não somos nada. Que se tirar Jesus de mim e de você, o que é que vai sobrar? A palavra do Senhor diz assim, no versículo 27, e ela disse, sim, Senhor, sim, é verdade, o pão é dos filhos, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Você sabe que, eu não sei você, mas eu já fiz essa oração. Deus, eu não sou como Elias, que teve o pão quentinho do céu. Não sou nem como Davi, que pegou o pão que ia ser trocado da proposição. Mas, Senhor, só as migalhas. Eu preciso só das migalhas nesse momento. Pastor, eu não faço esse tipo de oração, não. Eu sou filho do rei. Eu também sou filha dele. Mas existiram momentos na minha vida em que a dor era tão grande e a situação tão difícil, que eu falei isso para ele. Só as migalhas dos grandes que caem da mesa dos grandes. Somente as migalhas já são suficientes para que a minha vida melhore um pouquinho. Sabe, irmãos, às vezes nós não somos tão fortes, tão determinados, tão hábeis, tão inteligentes, tão
capazes quanto deveríamos. Você já passou por situação em que aquela situação precisava que você fosse melhor do que você estava? Já passou? Por situações que você deveria estar bem, estar forte, convicto, crente, determinado, mas você não tinha condições. Você não tinha, você até gostaria. Você gostaria de estar forte, de estar crente, de estar alegre, de estar ousado, mas não vinha. E aí você olha para ele e você diz assim: me perdoa. Eu gostaria que neste momento a sua visão sobre mim fosse outra. Eu gostaria sim de te mostrar uma filha, um filho forte, cheio de fé, animado, profético, lançando palavras proféticas. Mas Senhor, hoje não dá. Hoje não. Por favor. Quem sabe amanhã eu poderei sentar na mesa junto com os grandes. Mas hoje, só as migalhas já me bastam. Às vezes nós ficamos assim. Ou será que só eu, às vezes, fico assim? Hein? Às vezes nós ficamos assim. Às vezes nós temos fases e dias e reações. Às vezes passamos por situações ávidos, fortes, determinados. Somos como um trator passando por cima de tudo e de todos. Mas às vezes tudo o que Ele quer de nós é aquilo que Ele diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: então eu sinto prazer nas minhas fraquezas, se é por meio delas que eu consigo te ver um pouco melhor. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Hoje nós temos uma filosofia sobre cristianismo muito distante do que realmente é. Às vezes as pessoas pensam que o nosso Deus gosta apenas dos invictos. Claro, eu gosto de ser forte. Gosto. E eu acredito que você também. Mas tem dia que não dá, não é mesmo? Tem dia que não dá. Tem dia que você fala para Ele: não tenho condições de sentar hoje. Não tenho condições. Não tenho força, não tenho ânimo, não tenho alegria, não tenho profecia, não tenho nada. Deixa eu quietinho aqui. Só as migalhas já me serão suficientes. E ela olha para Jesus e diz: Senhor, eu não quero o pão dos filhos, dos grandes. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu só quero as migalhas que caem da mesa dos filhos. Onde os filhos comem. É só isso que eu quero. E Jesus olhou para ela e disse assim: que fé. Que fé que você tem. Que fé. A fé daquela mulher cananeia fez com que ela recebesse o seu milagre. Porque não era uma fé de um ser humano que tinha e possuía alguma coisa. Era a fé de um ser humano que precisava. O que faz a minha diferença e a sua diferença é que eu e você precisamos. Nós precisamos. E nós não somos abduzidos para dizer assim: eu preciso disso, mas eu tenho aquilo. Não, o que temos foi Deus quem nos deu, mas o que nós precisamos está diante de Deus de dia e de noite. Senhor, Tu vais fazer, Senhor, Tu vais fazer. Senhor, eu preciso, Senhor, me socorre. Senhor, faça. Senhor, olhe para a minha necessidade. Senhor, atenta. Nós não medimos esforços para buscar o que nós precisamos. Não tem ofensa, porque na jornada da sua busca, Satanás enviará muitos obstáculos.
E um dos obstáculos que mais tem funcionado nos crentes é fazer com que eles se sintam ofendidos. Você está lá orando por uma pessoa, orando, clamando, e essa pessoa que vai te desprezar, e essa pessoa que vai te esquecer, e essa pessoa que vai ser ingrata. Aí se você for soberbo, você vai falar o quê? Estou orando, estou jejuando para essa pessoa, e é esse eu pago? Aí você para de orar. Satanás diz, muito obrigado, agora você colocou ela na minha mão. E aí? Será que nós não somos inteligentes o suficiente para entendermos que Satanás trabalha com ofensa? Ele tenta ofender você, ele tenta fazer com que você fique sensibilizado, para que você desista das suas orações, para que você desista do seu empenho, para que você se negue a orar, buscar, clamar. É muito fácil você dizer, está na mão de Deus. Deus não põe a mão naquilo que você não está com ela, com a sua. Não queira pôr alguma coisa na mão de Deus que você não esteja com as mãos nela. Não está na mão de Deus. Isso é conversa de crente preguiçoso e irresponsável. E aí fulano, está na mão de Deus, Deus é que sabe. Isso é conversa de gente negligente, de gente com indolência, com preguiça. Porque quando nós temos um assunto pendente, nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos jejuar. E não importa se aquela situação exige de nós humilhação. E é isso que o diabo vai fazer mesmo. Ele vai nos levar à humilhação, à ofensa. Ele vai nos levar a uma situação em que nós vamos insurgir e dizer assim, não, chega, basta. Eu estou aqui dando a minha vida por essa causa e estou sofrendo demais. Sofrendo demais? Quem de nós sofremos demais? Olha aí para o seu irmão do lado. Está gordo, bonito, viçoso, forte, saudável. Você acha realmente que ele tem cara de quem está sofrendo demais? Nenhum de nós estamos sofrendo demais, porque a palavra do Senhor diz que não veio sobre nós nada que Ele não nos ajude e que não sejamos capazes de vencer. Mas o diabo diz, você está sofrendo demais, você está sofrendo demais. Nenhum de nós temos sofrimento demasiado para que nós não entremos em juízo com o Senhor. Nenhum de nós temos situações da qual nós não somos capazes de vencer. E ainda tem os escapes. E ainda tem aquela força que Ele nos dá de uma maneira gratuita. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem fé? E humildade? Sua fé precisa de humildade. Essa mulher ouve do Senhor Jesus. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pastor, eu gosto daquele versículo assim, ó. Porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço ou que eu penso. Acabou por aí o versículo? Acabou o versículo? Termina o versículo olhando no olho do teu irmão. Segundo, qual era o poder que estava dentro desta mulher? A humildade. A humildade misturada com a fé. Jesus diz, seja isso feito como tu desejas. Como é que eu viabilizo o que eu desejo no meu coração a tornar-se realidade? Quando não há condicional na minha vida. Senhor, eu quero e preciso e não tem condicional. O que for que tiver, que for preciso ser feito, eu vou fazer. É para rolar? Eu rolo. É para humilhar? Eu humilho. É para fazer o quê? Onde é que é para ir? O que é para fazer? Eu faço. Eu faço, não tem condicional. Mas se for assim eu não quero. Mas se tiver que fazer aquilo eu não vou. Peraí, você quer ou não quer? Você quer realmente a sua bênção? Você quer realmente o seu milagre? Você quer realmente que Deus te abençoe? Você quer realmente que seja feito conforme o que você deseja? Então não tem que ter condicional. É a vontade de Deus e a sua fé vai ser provada. Ela vai ser provada. E aí você vai entender o que é você passar por cima do seu
orgulho, o que é você passar por cima da sua soberba, o que é você passar por cima de muita coisa para alcançar o que Deus quer para você. Amém?